Aí a gente vai para o próximo. Nesse próximo aqui, deixa eu confirmar qual que é ali na nossa sequência lá no eClass. Uma empresa vendia 200. Ok, então a gente vai para esse. Essa aqui. Uma empresa vendia por mês 200 unidades de certo produto. Então a primeira informação que nós temos, isso aqui são 200 unidades, certo? Segunda informação, vendia o produto a um valor de R$ 40 a unidade. Beleza? Daí a empresa passou a conceder um desconto na venda desse produto e verificou, né? Era para ser um F aqui. Verificou que cada real de desconto concedido por unidade do produto implicava na venda de 10 unidades. Então, olha só. Cada real de desconto, então, cada realzinho a menos concedido por unidade do produto implicava na venda de 10 unidades a mais, ou seja, eu vendia mais. Para obter um faturamento máximo, então, ter mais grana, em um mês, o valor então do desconto por unidade deve ser igual. Então, vamos chamar desconto valor D, faturamento máximo vamos chamar de F. Então, vai ser F, faturamento máximo, gira em torno do valor de desconto D, né? Então, a gente poderia até colocar assim, né? Uma função em torno de D. Não é necessário, F já seria o suficiente, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar o máximo. Então, vamos analisar as informações. Primeiro, eu tenho o mesmo problema de antes. Eu vou ter que ter uma certa quantidade, ok, de produtos, vezes um preço. Então, eu teria uma quantidade vezes o preço que paga por ele. Então, como que ficaria isso aqui? A gente entende que essa quantidade eram quantas? 200 unidades de certo produto, certo? Então, 200 unidades de produto pode ser aumentado por um valor que depende de quem? Depende das unidades que eu vou vender a mais. Daí a gente entende uma coisa. Se cada real de desconto eu recebo 10 unidades a mais, eu não poderia dizer que então isso aqui é 10 vezes o de desconto? Sei lá, se eu dou R$ 1 de desconto, então vai ser 20. Vai ser 10, né? Desculpa. Se eu dou R$ 2, vai ser 20 que eu vou vender a mais. Se eu dou R$ 3, vai ser 30 e assim por diante. Então, eu poderia dizer que vão ser 200 mais 10 unidades multiplicado pelo valor do desconto que eu vou dar. Certo? Então, isso é o que? A quantidade. E o preço? Como é que vai ficar o preço? O preço vai multiplicar, então, aqui. O preço não era R$ 40, só que esse R$ 40 vai ter um descontinho, vai ter menos o valor de D, que é o desconto, que tem que dar, né? Então, aqui a gente tem a nossa equação, tá? A equação do segundo grau, aliás, em que a gente vai ter que fazer o cálculo. Se nós queremos ter um valor aqui de faturamento para poder descobrir qual que vai ser o desconto, tá? Que seja, né, válido para nós, o faturamento máximo, então a gente vai precisar descobrir quais são as raízes disso, ou seja, quando o faturamento seria zero. Ou seja, se o faturamento for zero, a gente tem aqui uma equação de segundo grau em que eu posso fazer o chuveirinho, multiplicar esses valores, né? 200 vezes 40 vai dar 2 vezes 4, 8. Daí eu acrescento só os zeros, né? Tem 1, 2, 3 zeros. Então, nós teremos aqui 8.000. Daí eu tenho 200 que multiplica lá o D. Então, vai dar menos 200D. Ok? Daí nós temos ali agora fazer o chuveirinho com o outro. Vamos fazer uma outra cor para a gente não se confundir. 10 vezes o 40 vai nos dar um valor de 400.
e o D só copia, já que é a letra que está ali do lado. E 10D vezes o próprio D, só que negativo, então vai dar menos 10D ao quadrado. Isso nos montou, portanto, a equação justamente de segundo grau que eu tinha comentado antes. E o que a gente vai fazer então com isso? Dá para simplificar todos eles por 10. Por quê? Porque todos eles têm um zerinho. Então eu vou cancelar esse zero com esse zero, com esse zero, com esse zero, já que todos eles têm um número zero para a gente poder cancelar. E vou organizar isso aqui. Vai ficar então 0 igual a... Vou colocar 800. Esse menos 20 agora e esse mais 40, dá pra gente somar, né? Então, se eu devo 20, mas pago 40, então ainda tenho 20. D. Menos 1D ao quadrado, que é o que sobrou ali. Ok? Então, isso aqui é o nosso processo, onde eu vou ter aqui as queridas letrinhas. A, que está sempre junto do ao quadrado. B, está sempre junto da letra que tem o expoente 1, né? E o C é sempre o número que está sozinho. A partir disso, nossa querida fórmula de Bhaskara, ou pelo menos da fatoração, né? Que eu sempre sugiro, mas a maioria das pessoas não gosta muito de fazer, só faz pela fórmula de Bhaskara. Fazer o que, né? Então vamos lá. Se eu quero saber então desconto, vai ser desconto igual a menos fórmula de Bhaskara, menos B. Então o B é 20, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, então vai ser 20 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, ok? O A é menos 1, então cuidado com o sinal, que multiplica o valor de C, que é 800. Feito isso, o nosso D será igual aqui a um valor de... Calma aí, sobre 2A, né? Multiplica por 2A primeiro, antes da gente fazer o resto. Então, vai multiplicar todo esse processo aqui, fazendo troca de sinal. Então, D vai ser igual a menos 20, mais ou menos a raiz de 20 ao quadrado vai dar 400. Daí, menos com menos vai dar mais, com mais vai dar mais, então mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 800 vai dar 3.200. Esse 3.200, se eu somar com 400, vai dar um total de 3.600. Que daí a gente pode tirar a raiz quadrada, né? 3.600, 36 é 6 vezes 6. Então, isso aqui divide por 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Simplificando tudo isso aqui, escrevendo logo aqui embaixo, nós teremos D igual a menos 20, mais ou menos raiz de 3.600, 60. Tudo isso aqui dividido por menos 2. Aí a gente faz D' e D duas linhas. Então a gente está descobrindo quanto que vai ser as raízes, né? Quando o fatoramento seria zero, para a gente poder chegar no fatoramento máximo. Menos 20 mais ou menos 60, a gente pode começar com mais ou com menos, tanto faz. Eu vou começar com menos. Sempre quando é negativo, eu gosto de começar com menos primeiro, porque ele vai dar um maior valor. Depois eu faço com o outro que vai dar um valor um pouco menor, tá? Que é o mais. Então nós ficaremos aqui dividido por menos 2. Se eu devo 20, devo 60, devo um total de 80. Dividido por menos 2, nós teremos aqui um resultado com valor de... Opa, botão errado aqui. Então, teremos um valor de menos 80 dividido por 2, vai dar mais 80 dividido por 2, 40. Aqui igual, se eu devo 20, pago 60, ainda estou devendo 40.
Então dá menos 40. Dividido por menos 2. Menos com menos é mais. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então eu tenho um valor de 40 e um valor de 20. Ah, calma aí, uma correção. Não dá exatamente, né, menos. Aqui, ó, menos com mais, né? Se eu tenho 60, vai dar mais aqui 40. Daí sim, regra de sinal mais com menos, menos 40 dividido por 2, 20. Agora sim. Pequena falta de atenção pode resultar nisso. Então, 40 e menos 20 são os nossos dois resultados. Então vamos entender. A gente queria os valores, encontramos as raízes. 40 e 20 é o valor que a gente tem quando fecha zero. O que a gente entende disso? Vamos pensar o seguinte. Se eu montasse um gráfico, para a gente poder trabalhar essa ideia, o nosso A ele era negativo, então a boca aberta é para baixo. Ok? Ele ficaria, sei lá, aproximadamente assim, vamos dizer. E o que a gente entende disso? Quer dizer que vão ter dois pontos, que é o 40 e o menos 20. Sei lá, aqui poderia ser então o nosso ponto de 40, tá? Que é o positivo. E esse aqui seria o nosso ponto aqui, menos 20. Ok? Para eu poder saber o quando ele vai ter o maior valor possível, tá? Que seria o vértice, eu vou precisar descobrir quanto que é isso aqui. Então, o maior valor possível é esse. Esse aqui é o valor de y máximo. Então, a gente pode dizer que ele é o y máximo que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir um y máximo, eu preciso saber, então, qual que é o valor de desconto que eu vou dar nesse valor aqui, x, que vai ser o nosso chamado x vértice. Como que a gente descobre o x vértice se nós não temos ainda muito valor? Muitos valores para poder descobrir. Nós temos x vértice. Ele é bem simples de descobrir. Ele é menos b sobre 2 vezes o a. Ok? Esse é o clássicozão. Também poderíamos fazer x vértice, tá? Como sendo o valor de 20 negativo mais o valor de 40 dividido por 2, que é a média aritmética. Porque eu já falei para vocês que a parábola ela é sempre simétrica. Então, o meio, o x-vértice, é sempre o meio entre uma raiz e outra. Tá? Então, sempre funciona para isso. Mas vamos fazer assim que a gente consegue também os valores. Quais que eram os nossos valores lá de B e A? B era 20 e o A era menos 1. Então, 20 e menos 1. Ok? Então, vamos lá. Sendo que o B era 20, então vai ficar menos 20. Esse menos ficou estranho. Aí, melhorou. Menos 20 sobre 2 vezes o menos 1. Igual a menos 20, que trocou o sinal. E 2 vezes 1 vai dar 2, só que menos 2. Portanto, menos com menos, mais 20 dividido por 2, 10. Então, o x-vértice é o nosso 10, que é a nossa resposta se nós voltarmos para cá. Por que é a nossa resposta? Porque esse é o valor máximo. É o máximo que encontraríamos. Deixa eu tirar um zoom que a gente mostra todo ele. Então, é o valor máximo que nós encontraríamos caso fizéssemos essa conta aqui. Exatamente, o 10 ficou um pouquinho cortadinho aqui, pronto, tá quase lá. Beleza. Então, ele seria o nosso valor máximo aqui neste ponto. Então, por isso que é importante a gente entender como é que funciona o vértice. Ok? Então, a nossa resposta é a resposta de letra B. Último exercício que nós temos, um exercício bastante simples e fácil, esse aqui, porque não tem muita dificuldade, dá para se dizer. Tá? Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Então, 2 reservatórios. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado.
O volume em litros desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T, em horas em que as duas torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções. Então, tem dois reservatórios. Aqui, um V1 e um V2, tá? Que tem um certo volume que depende do tempo, tá? Essas duas fórmulas. Então, diz o seguinte, né? Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual, então olha, ele quer dizer igual, ao do outro no instante t igual a zero. Olha que interessante. E também no tempo t igual a... Então, se ele está dizendo que é igual, quer dizer que eu vou ter que escrever que o V1 é exatamente igual ao V2. Ou seja, eu vou ter que escrever uma fórmula exatamente igual a outra. Então, vai ser 250t ao cubo menos 100t mais 3.000 tem que ser igual exatamente o valor do segundo, né? Que seria isso aqui. 150t ao cubo mais 69t mais 3.000. Como que a gente vai isolar? Vamos passar tudo para a esquerda, todos esses valores para a esquerda, para a gente poder igualar a zero, porque ele está dizendo também que no tempo zero, etc. Então, vamos passar tudo isso aqui para a esquerda para tentar isolar as letras depois. Então, passa para lá e o 3.000 também passa para lá. Nossa, essa setinha ficou estranha. Então, passa para cá, beleza? Então, o que a gente vai ficar? Vai ficar com 250. Na verdade, vamos fazer assim, ó, porque vai ficar bem grande copiar tudo de novo. Então, 250. Esse 150 não está passando como mais, então ele vai passar como menos. Então, vai fazer 250 menos 150t ao cubo. Certo? O 69 não está passando como mais também aqui, então ele passa para lá como menos. Então, vai ficar menos 69t. Ok? E o 3.000 ele não estava passando como mais, então ele vai passar como menos 3.000. Daí a gente faz aqui embaixo. Como que vai ficar isso aqui, então, os resultados? Vamos pegar uma corzinha aqui diferente. Então, vai ficar aqui 100t ao cubo. Se eu devo 100, devo 69, esse aqui vai ficar, devo 169t. E 3.000 menos 3.000 vai dar zero. Então, isso aqui é igual a zero. Então, fechou. Eu tenho mais ou menos uma resposta. Só que, professor, isso é o cubo. A gente não está aprendendo equações do terceiro grau. Como assim? Bom, vocês estão vendo que eu tenho t ao cubo e t, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos separar esse 100 aqui. Ok? Vamos pegar esse 100 do 169. Vamos colocar o 169 lá para o outro lado, com a operação contrária. Então, ele vai passar para lá. Então, vai ficar assim, 100t ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão entender. Mais 169t. Percebe que agora ficou só o 169 multiplicando esse t? Eu vou tirar esse t, que é letra, né? A gente tem que deixar letras tudo para o mesmo lado. E vou passar para lá, ó. Eu vou passar ele dividindo, então eu vou tirar ele daqui. Tiro ele daqui e passo para lá. Agora não vai ficar t ao cubo dividido por t na 1. Divisão de letras iguais, a gente faz justamente o quê? Menos, tá? Nos expoentes. 3 menos 1 vai dar 2. E daí justamente fica a nossa fórmula aí, equação do segundo grau. Então ficaria 100. 3 menos 2, 3 menos 1 vai dar 2. Então, 100t ao quadrado é igual a 169. A gente só separa e isola o valor de t. Vai dar 100. Fazendo isso aqui, vamos continuar aqui do lado, para a gente só não perder tempo. Vai ficar t ao quadrado
igual 169 dividido por 100. Eu não vou fazer direto aqui a divisão. Por que que eu não vou fazer divisão? Porque esse a ao quadrado eu vou ter que passar para o outro lado e fazer raiz, né? A potência vai virar raiz, para a gente poder tirar ela dali. A gente tira ela daqui, mas ela passa para o outro lado como raiz. E o que que acontece? Ela vai ser raiz de 169 dividido por 100. O 169 dá para tirar a raiz quadrada. E o 100 também. Então facilita nosso cálculo nós deixarmos eles assim. Ou seja, vai dar raiz quadrada de 169 é 13, raiz quadrada de 100 é 10. Se eu dividir 13 exatamente por 10, vai dar 1,3 horas o nosso tempo. Resposta certa? A resposta de letra A. Certo? Então deixa eu tirar um zoom aqui para a gente poder enxergar completo. Resposta certa, alternativa A. Beleza? Então, essa era bem rapidinho, um pouquinho mais fácil que as outras. Mas vocês perceberam que não tem tanta dificuldade. É só interpretação de texto, ler, parar, tirar suas conclusões aos poucos e montando as fórmulas para a gente poder testar se tudo vai ser, né, verdade. Poderia testar esse valor 1,3 numa calculadora para fazer uma prova real, mas é certamente, pelo cálculo que nós fizemos, deu tudo certinho, beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Vocês tenham curtido e entendido. Qualquer dúvida aí, manda as perguntas. Pode deixar aí nos comentários até mesmo do YouTube. Ou mandar por e-mail ou no Telegram. Beleza? Grande abraço. É isso. Até mais. Falou!